querido, eu te apresento o teu filho, que irá transmitir a tua santa e poderosa palavra nesta noite. Pai querido, venha usar ele poderosamente, ó Pai, como o Senhor tem usado em todos os momentos de pregações. Pai querido, nesta noite, em minha oração, eu te peço nesta noite, que ele diminua e que o Senhor cresça nesta noite, e que o seu nome seja louvado e exaltado aqui nesta noite. Como ministro da tua palavra, eu declaro o teu filho abençoado para a honra e para a tua glória. Amém. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Eu quero neste momento saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Nós glorificamos ao Senhor por estarmos na casa do nosso Deus. Eu vou já aproveitar o ensejo que os irmãos estão de pés para que nós possamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. O versículo do 18 ao 26, para a nossa breve meditação, visto que nós não iremos sair daqui antes da meia-noite, né? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18. Quantos encontraram, diz amém. Amém. Leamos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18 ao 26, porquanto escrito está: mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já antes fora pregado, o qual convém que os céus contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos pois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse cada um das vossas maldades. Amém? Amém. A igreja pode se sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Amados irmãos, igreja do Senhor, que está presente nesta noite, nós estamos reunidos na presença do nosso Pai Celestial, visto que já apresentamos a Deus o sacrifício dos nossos lábios, que é o nosso louvor. Já glorificamos a Deus, rendemos graça ao seu santo nome, e neste momento eu acredito que é o Espírito Santo de Deus, ele está preparando o nosso coração, porquanto os louvores já drenaram a nossa alma, e com a nossa alma leve,
com o nosso ouvido atento, nós poderemos, através do Espírito do Senhor, do seu auxílio, absorver bem a palavra que o Senhor tem para cada um de nós neste lugar. Todos os crentes que aqui estão conscientes da responsabilidade que o Senhor, Ele outorgou aos nossos ombros, visto que o Senhor ordenou na sua palavra, e toda a ordenância divina, ela é e necessita ser executada. E nessa noite irei falar um pouco a respeito da missão profética que o Senhor Deus estabeleceu à igreja. E toda esta missão profética, a igreja, ela tem a responsabilidade, ela tem a incumbência de transmitir, de proclamar e também anunciar a palavra do nosso Senhor. Aí você pode pensar nesta noite, mas Deus apenas, Ele chamou os profetas, Deus apenas chamou a nação de Israel. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, que Israel, ele fracassou na sua missão. E quando Deus, Ele outrora, no Antigo Testamento, Ele vocacionou a Israel, Ele elegeu aquela nação, e aquela nação sendo eleita, escolhida, separada por Deus, dotada das leis, das 613 leis, mandamentos, ordenância, toda a doutrina que eles receberam para ser um representante de Deus às nações circunvizinhas, que estava tanto quanto à sua direita e à sua esquerda. Mas Israel fracassou na sua comissão profética em anunciar os oráculos de Deus, ser representante de Deus na terra. E por Israel, a nação eleita, porque na verdade o Evangelho de João capítulo 1 versículo 11 a 12 declara que Cristo Jesus, Ele veio para os que eram seus, portanto os seus não o receberão, mas a todos quantos que Ele recebe, Ele dá o poder e o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber, aquele que crer no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. E nesta noite, todos aqueles que é nascido da vontade e do querer do Senhor, aleluia. Obrigado, mano, pode deixar ali, porque a minha voz como o vento vai embora, mas muito obrigado pela dedicação. E quando nós meditamos, amado, nesta palavra, todos aqueles que foi chamado por Deus, a igreja foi chamada por Deus, e como Israel fracassou, agora Deus, Ele institui a sua igreja, e a igreja, ela já estava no projeto, no prólogo de Deus, antes da fundação do mundo. E agora, como Israel fracassa na sua missão, Israel fracassou na sua tarefa. Louvado seja Jesus Cristo, Ele veio na plenitude dos tempos, e vindo na plenitude dos tempos, Ele agora nomeia os discípulos e a sua igreja. E a igreja agora não é apenas os judeus, mas a igreja é reunida através de nós povos, tanto judeus como os gentios também agora. Eles receberam essa ordenância para profetizar, para proclamar o Evangelho de Cristo. Se você entende esta palavra, o versículo de Atos dos Apóstolos está mostrando para nós que o Senhor Deus,
Ele agora está usando o doutor Lucas para trazer a consciência da igreja primitiva, pois foi a igreja que recebeu a palavra, recebeu a Cristo como seu Salvador, e o Senhor deu a ela todo este poder, deu a esta igreja toda esta autoridade, porque quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele declarou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e também da terra, portanto ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a minha alegria nesta noite é que você não foi chamado, aleluia, e colocado no campo de batalha sozinho. Você foi chamado para esta grande missão, mas o Senhor está declarando através da sua palavra que Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Amados irmãos, pregar o Evangelho, profetizar as nações, quando nós estamos na verdade adorando a Deus, nós estamos dirigindo a nossa adoração ao Criador. Mas quando estamos fazendo discípulo, nós estamos ensinando pessoas a reconhecer a Cristo como seu Salvador. Nós estamos instruindo a pessoas a crer que há apenas um Deus na face desta terra, e além dele nenhum outro Deus haverá. E quando nós estamos discipulando, nós estamos indo a outras pessoas, fazendo com que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Então você que está aqui nesta noite, o Senhor também Ele te chamou, você também foi eleito por Ele, e você pode transmitir esta palavra ao seu cônjuge, você pode transmitir esta palavra ao teu filho, o filho pode transmitir a palavra ao pai que ainda não é evangélico, você pode transmitir a mensagem ao seu patrão, você pode transmitir o evangelho à vizinhança, aos seus colegas na escola, porque agora você é um participante do reino de Deus, você é alguém que está inserido, o representante de Deus na face desta terra, executa e faz as obras maravilhosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesta noite não se sinta incapaz, não se sinta insuficiente nesta noite, declarando com a sua própria visão, a sua própria audição, que você não é nada, que você não tem esta capacidade, que você não tem essa autoridade, não tem nada disso mesmo, porque quem tem é o Espírito Santo de Deus, e que te capacita nesta noite, e compartilha para você neste lugar qual é o querer e a vontade de Deus para a tua vida. Então você foi selecionado por Deus na eternidade. A eternidade Ele te viu. É por isso que você está nesta noite, neste culto de missão, e o Senhor nos chama para esta grande responsabilidade de dar continuidade à missão profética estabelecida pelo próprio Deus na face desta terra. Se você é descendente de Abraão pela fé, se você é semente de Abraão, a promessa do Senhor nesta noite está sobre a tua vida neste lugar, e Deus está mandando declarar
colocar as plantas dos seus pés, Ele quer te dar por herança. É somente você usar o poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. É somente usar o poder da autoridade. É somente usar o poder deste nome. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. A igreja que está nesta noite, a igreja que está na face desta terra, todas as igrejas da mesma ordem de fé que tem a responsabilidade de anunciar, de proclamar o Evangelho de Cristo, ela se caracteriza como um agente de Deus na face desta terra. Há pessoas que precisam ser alcançadas, há pecadores que precisam ter a sua vida mudada. O povo neste mundo precisa saber que Jesus Cristo um dia há de voltar para buscar os seus escolhidos na face desta terra. E Deus não vai descer aqui para pregar para alguém, não. Ele já te deu este dom, Ele já te deu esta habilidade, Ele já te vocacionou, Ele já te elegeu. A palavra está na tua mente, está no teu coração, está nos teus lábios. É necessário disseminar o Evangelho de Jesus Cristo na face desta terra. Se Deus te trouxe a esse país, Ele trouxe você para um propósito específico. Ele te trouxe para um propósito específico. Ele não nos trouxe apenas para melhorar de vida. Ele não nos trouxe apenas para termos alguns euros na nossa conta. Ele não chamou apenas para andarmos de BMW e também de decente. Ele nos chamou para estarmos assentados nas regiões celestiais e proclamar a este mundo, a este país, a Europa, que Jesus Cristo está voltando, que Ele é a salvação para toda a humanidade. O homem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, ele precisa conhecê-lo e aceitar como Salvador da sua vida. Amados irmãos, enquanto nós meditamos nesse texto que nós lemos nesta noite, ao observarmos a autoridade que foi dada, e Lucas está mostrando todo esse mistério. E quando nós percebemos esse mistério que estava oculto aos homens, esse mistério que os anjos desejou pregar, até os próprios anjos, aleluia, desejou anunciar este evangelho. Amados irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite no reino que Deus estabeleceu para o homem. O reino que Deus estabeleceu para o homem, Deus, Ele vai usar o homem, aleluia, para inserir aquilo que precisa ser inserido no seu reino, para a glória e honra do seu santo nome. Quem acredita glorifica o Senhor. E quando nós meditamos tudo aquilo que estava oculto aos homens, mas estava guardado no coração e na presciência do próprio Deus, mas a Bíblia está mostrando-nos que esse Deus, pela a sua graça infinita, misericórdia, Ele agora vai usar de uma tal maneira para trazer ao coração do homem esse mistério que estava guardado. E quando Deus, Ele permitiu que esse mistério fosse trazido aos homens, porque todos haviam pecado e destituídos estavam da glória do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo de número 23. Agora tudo
enquanto Deus havia criado, aleluia, foi degenerado pela presença de Satanás. Nós sabemos que Satanás, ele tentou destruir tudo aquilo que Deus havia criado e havia colocado ali no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos se passaram. O homem estava caminhando a passos largos longe da presença de Deus. E Deus usou muitos meios. Ele usou, aleluia, os sacerdotes naquela altura. Ele usou os juízes. Ele usou a época da monarquia para tentar novamente, aleluia, retornar o homem a ele. Porque o homem havia saído da sua presença. O homem havia perdido a sua comunhão. O homem havia saído do altar. O homem havia saído da mesa. E Deus, ele não planeou no seu coração de ficar distante da sua criatura. Mas Satanás agora, ele pertencente à ordem angelical, ele agora, para interferir no reino dos homens, ele desce. E para ele descer, ele precisa acomodar-se em um corpo. Louvado seja Deus, nós conhecemos toda essa história. E tudo aquilo que Deus havia planeado para o homem estava agora sob o domínio do inimigo. E quase 1500 anos se passaram. Aleluia. Veio a altura dos reis, a altura dos juízes, dos sacerdotes. Mas Deus nunca deixou de fazer missão para novamente resgatar o homem e trazer o homem novamente para si. E o que acontece? Ele tem um seu mistério. O mistério dele está guardado. O mistério que ele tinha guardado para resgatar o homem. Qual é esse mistério? Esse mistério era o Messias. Esse mistério era o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Isaías está vacinando no capítulo 9, versículo 6, dizendo que um filho nos nasceu, se nos deu. Um filho nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. O principado está sobre os seus ombros. E ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E ele trará a paz interior para todo homem que crer na sua palavra. Amados irmãos, foi na plenitude dos tempos que Jesus Cristo agora veio, nascido de mulher, porque Israel havia fracassado. E com o fracasso de Israel, Jesus Cristo está vindo agora para restaurar todas as coisas debaixo do céu. E quando ele vem para pregar o arrependimento. Quando ele vem para revelar o Pai. Quando ele vem para fazer a vontade do Pai e mostrar qual era a vontade do Pai para toda a humanidade que estava caída, escravizada pelo pecado. Satanás até então estava predominando. Satanás até então estava reinando. É tanto que ele, na tentação, quando Jesus Cristo foi ao deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, versículo a seguir, ele declara, na terceira fase da tentação, ele diz: olha, tu está vendo esse reino que tu estás vendo? Isso aí tudo é meu, me pertence. Isso aí tudo é meu. Eu te darei, se prostrado você me adorar, me prestar adoração.
Eu também quero ser adorado em outras palavras. Eu também quero ser venerado em outras palavras, porque o desejo de Satanás sempre quis ser igual a Deus. Portanto, Ezequiel declarou dizendo que ele dizia no seu coração: subirei às alturas e lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. É por isso que Satanás não quer que você seja feliz. Ele não quer que você pregue o Evangelho. Ele não quer que você anuncie as boas novas de salvação. Ele tenta nos parar. Ele tenta nos coagir. Ele tenta nos intimidar. Ele tenta amordaçar a boca do povo e da igreja, para que nós não pregamos e nem anunciamos o Evangelho do Senhor. Amados, mas quando Jesus Cristo veio, e que agora Ele desceu às partes mais baixas da terra, Ele passou há cerca de 3 dias e 3 noites no seio da terra, para poder dar poder e autoridade à igreja na terra, para poder novamente erguer, levantar, restaurar um povo que pudesse o servir em espírito e em verdade. Mas antes disso, ele passou há cerca de 3 anos instruindo os seus discípulos, falando todas as coisas a respeito do reino e da vontade do Senhor. Mas chegou o momento da sua crucificação. E no momento da sua crucificação, Satanás estava de longe percebendo tudo. Ele sabia que ali era o Filho de Deus, mas ele queria testar a identidade de Jesus Cristo. E disse: se tu és Filho de Deus, então desça aí desta cruz, salva-te e a nós também. Satanás sempre tentou impedir o avanço do reino e da obra do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: não permita que Satanás impeça o avanço de Deus na tua vida. O limiar de Deus já foi determinado para a tua vida. Então é necessário erguer a nossa cabeça, tomar uma tomada de posse e declarar para o inferno que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos trabalhadores da sua obra, que somos discípulos de Cristo, que somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Até então o mundo não entendia aonde estava o mistério de Deus e pensava que Deus havia abrido mão da sua criação, mas o mistério de Deus, que era Cristo, estava guardado para que no momento certo fosse revelado na plenitude dos tempos, para trazer a salvação àqueles que estavam assentados à beira da região da morte. Com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu, raiou-se uma grande luz. E Tito chegou a dizer no capítulo 2, versículo 11, que a graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E quando ele começou a pregar a palavra, ele testemunhava dizendo, profetizava que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus havia chegado. O reino de Deus havia chegado, porque ele veio trazer a mensagem do reino de Deus. E a mensagem que ele veio trazer foi uma mensagem profética. E quando nós falamos de uma mensagem profética, não estamos falando de revelação. Estamos falando de uma mensagem que você tem a autoridade
para pregar para o pecador, para que o pecador seja mudado, seja transformado, seja restaurado, seja limpo, seja mudado, muda de personalidade, muda de caráter, muda do reino das trevas para o reino da luz, muda da região da morte para a vida. Você está profetizando para ele que esse Jesus tem poder para livrar ele do pecado, do presente, mas também você está profetizando para o futuro que esse mesmo Deus tem poder suficiente para ele viver uma eternidade isento de pecado. Por quê? Porque lá no céu não entrará pecado. Nós estamos vivendo, amados, e o nosso viver nesta terra, nós estamos vivendo como estivéssemos caminhando em um mundo em terreno esburacados, em terreno escorregadio. E o que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos são pessoas que estão voltando, são pessoas que estão perdendo a esperança, são pessoas que estão sem perspectiva de vida, são pessoas que pensam consigo mesmo que Jesus já não mais vai voltar, pessoas que estão perdendo o compromisso, perdendo a alegria da salvação, pessoas que já nós não reconhecemos mais como cristão, mas nesta noite entendemos pela palavra de Deus que Deus ele está te chamando, que Deus ele te chamou. Você faz parte desta igreja, você faz parte deste povo chamado, eleito por Deus para profetizar a este mundo, profetizar a esta nação, profetizar a esse reino que Jesus Cristo está voltando para buscar os escolhidos da face desta terra. E quando Paulo está entendendo, depois de Cristo ter ressuscitado e ser assunto ao céu, ele agora escreve aos irmãos de Éfeso, ele escreve à igreja de Colossenses, ele escreve aos Filipenses, que o mistério de Deus que estava escondido em Cristo Jesus já havia sido revelado. E quando ele subiu ao cativeiro, ele agora despojou todo o principado, ele despojou toda a potestade e colocou nua diante dos seus pés. E a partir daquele momento, daquela tomada de posse, que ele cravou toda a cédula de condenação que era a contrário a mim e a você, ele agora pega e crava na cruz, declara dizendo: Tetelestai, está tudo pago, ninguém deve nada, ide portanto ensinai as nações. Aleluia! E para você e as nações, para você pregar o Evangelho, nós precisamos desta autoridade, nós precisamos desse poder, nós precisamos desta coragem, nós precisamos desta unção, nós precisamos desta graça. Amados irmãos, não temos como nós sair para o campo de batalha sem estar cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Porque o reino das trevas também é real, Satanás também é real, e ele vai medir força contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor. Mas nesta noite toma posse desta palavra. A igreja de Deus que está neste lugar é a única instituição da face desta terra que tem
autoridade delegada por Deus para repreender os demônios, para curar os enfermos, para pregar a salvação, para pregar o ano aceitável do Senhor, porquanto Jesus Cristo declarou dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Aleluia, para pregar o Evangelho. Nós estamos debaixo desta unção, debaixo desta autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, porquanto Ele disse: eis que eu envio vocês ao meio de lobos devoradores, mas eu vos dou autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder de Satanás, e nada vos causará dano algum, e ainda imporão as mãos sobre os enfermos no meu nome, e os enfermos serão curados. Esta autoridade está disponível para você nesta noite. Essa autoridade está disponível para você que quer fazer a obra do Senhor. Você que está dizendo no seu espírito: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje me usa na tua seara. A partir de hoje me usa na tua obra. A partir de hoje me usa para anunciar a tua palavra. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser uma seta nas tuas mãos. Eu quero ser um bordão nas tuas mãos. Eu quero ser, Senhor, ó Pai, um altar em chama, ó Deus eterno, para influenciar aquele que está à minha direita e à minha esquerda. Você, nesta noite que foi chamado, faça um exame de consciência e veja como está a sua ferramenta diante do Senhor, porque Deus quer te usar na face desta terra. Ele quer te usar. Ele quer te usar nesse ministério profético para você guiar pessoas e profetizar acerca do seu reino e declarar que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo está vivo. Ainda que as religiões dizem que Ele não está vivo, a igreja tem certeza que Ele está vivo. Ainda que os demônios dizem que Ele não está vivo, a igreja tem certeza, porque sobre nós está o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não recebeu, mas todos aqueles que creem recebem para a glória do nome do Senhor. Nesta noite se posiciona como arauto, como sentinela de Jesus Cristo neste lugar. Empresta os teus lábios para o Senhor. Consagre os teus ouvidos para o Senhor. Consagre o teu coração para Deus. Consagre os teus pés, os teus dedos, as tuas mãos para Deus. Consagre o seu interior para o Espírito Santo de Deus. E Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Você é capaz. Você foi chamado. Tem um louvor aí. Você é capaz, você foi chamado. As palmas que louvam ao Senhor. Perto quer estar, junto aos teus pés, mas ainda eu posso se comparado ao que ganhei. Glória a Deus, proclame a palavra. Tudo que há em mim, Passe a proclamar a palavra. Aquilo que tem dentro de você, o mistério que está dentro de você, transmite a outras pessoas a salvação. Transmite a outras pessoas acerca do batismo do Espírito Santo. Transmite a outras
pessoas acerca da tua alegria. Transmite a alegria que está dentro de você, a certeza que você tem da sua salvação. Contagia outras pessoas, contagia a sua família. Não importa a igreja tomou posse desse mistério, o mistério profético, o mistério de anunciar, porque a trombeta anunciando, e incomodar todos os moradores da terra, anunciar o dia da vingança do Senhor Deus, para consolar todos os tristes, está sobre os nossos ombros. Se você tem a certeza da sua salvação, transmite para alguém. Se recebeste de graça também dá aquele da direita e da esquerda. Então não precisa sentir esta alegria que você sente. Ele precisa sentir esta unção que você recebeu. Ele precisa também receber a palavra que você recebeu. Ele precisa também receber a autoridade que você recebeu. Ele precisa receber a alegria que você recebeu. Ele precisa receber o céu que você recebeu. Ele precisa receber o reino, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se o teu coração tem esta certeza, essa intimidade, corações cruzados.
com o povo do Senhor. E logo após vou passar a palavra missionária, em nome de Jesus Cristo. Então, para profetizar, a nossa boca tem que estar em movimento. Então, coloque o seu ser diante do Senhor, irmãos. Não há mais tempo para perda de tempo. O tempo é chegado. A vida do Senhor se aproxima. Nós não sabemos se teremos mais 10 minutos ou 1 hora da nossa vida. O que nós temos que fazer é hoje, é agora. A missão sempre será obra urgente na agenda da igreja na face desta terra. Feche seus olhos em nome do Senhor. E se tem um mistério dentro de você que é Cristo, revela esse mistério para alguém. Deus estava com o seu mistério guardado dentro de si. E Ele revelou o seu mistério. Cristo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Cristo desceu a esta terra, unicamente Ele veio revelar ao povo, aos homens. E Ele se alegrou em espírito, dizendo: graças te dou, ó Senhor Deus, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultastes estas coisas aos sábios e inteligentes, e revelaste aos pequeninos, porque essa foi a tua vontade. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus revelou o Filho. O Filho